Besouro morreu! Pela quase que total falta de documentos e a inexistência de fotografias, grande parte do que se sabe sobre o mestre capoeirista Besouro Mangangá é feita pela oralidade, dando margem a várias versões sobre o mesmo fato. Este documentário é mais uma versão. Nós estamos no povoado do Urupi, próximo a Oliveira dos Campinhos, distrito de Santo Amaro. Segundo a documentação que nós temos e os relatos populares, aqui foi onde nasceu Manuel Henrique Pereira, mestre besouro de Santo Amaro, que fez história fazendo lutas em favor dos fracos, dos oprimidos, evitando as injustiças e humilhações. Quem foi Besouro? Besouro foi um capoeirista que viveu aqui no final do século XIX, início do século XX, em Santo Amaro, da Purificação, Bahia. Um homem simples e que saiu de casa aos 13 anos de idade. Respira, minha filha, respira. Respira, minha filha. O trabalho. Respira junto com sua veia, vai. Mais uma vez. Tá vindo. Mas a infância de Besouro não foi fácil. Filho de ex-escravos, o garoto negro sentiu o peso da enxada e das humilhações, mas logo cedo se sabia que ele era diferente.
Parou o serviço por quê, nega suja? O trabalho acabou, senhor. Já deu nossa hora. Hora? Hora? Quem diz que preto sabe hora de parar serviço? E tu, moleque? Tu chama como? Manel Henrique Pereira. É o quê? Manel Henrique Pereira. Manel Henrique Pereira. Preto tem agora sobrenome, é? Ai, volta pro trabalho, moleque. Volta pro trabalho. Quem manda parar o serviço aqui sou eu, não é vocês não. Quando o besouro aprende a capoeira, aqui no Urupi, ele inicia com o mestre Alípio, ou tio Alípio, um africano escravizado, e daqui ele consegue dar os primeiros passos na capoeira, repetindo com o mestre Alípio. Manuel? Oi. Tá fazendo o que lá atrás? Anda aqui do meu lado, Manuel. Vai espalhar aqui. Espalha aqui. Pode espalhar. Olha. Preste bem atenção, hein? Aí que vem o pé. Faz aqui, menino, ó. Botou. Por quê? Onde vai o dedo? Vai o pé. Então faz aí, Manuel. Abre os braços, Manuel, aqui. Bom, menino. Tá vendo o mestre ensinando a palma, não? Ó, a palma aqui, menino. Rasteira, Manuel. Dá outra, Manuel. Treinaram bem. Salve. Tchau! Manuel? Sim, Manuel, sim, senhor. você vai comigo ali e vocês podem ir para casa. Manuel, Sim, senhor mestre. olha, menino, tu tá fazendo bem. Tu tá me ouvindo? Tô. Tá fazendo bem. Tô vendo que tem esforço. Mas vou lhe dizer agora, Manuel.
tu tem que saber que tem a falsidade e tem a maldade. E disso, Manuel, ninguém pode se livrar. Ande atento. Porque onde vai o dedo, Manuel? Vai o pé. Alipo era um dos grandes capoeiristas que passava o conhecimento aos novos capoeiristas ou aqueles aprendizes que queriam aprender capoeira. Há-se uma dúvida com relação ao encontro de Alipo e de Besouro, mas o que a gente tem de registro e o que eu consegui garimpar e encontrar é que simplesmente eles se encontravam nos dias de feira e no mercado, para fazer a capoeira. Nada consta mais de que tivesse metodizado a academia, nem que eles se encontravam de forma regular para a metodologia de aprendizado da capoeira, até porque a capoeira era muito livre e não existia nesse período, nessa época, esses encontros rotineiros marcados. Os encontros e o processo de aprendizado da capoeira eram espontâneos nos dias de movimento de rodas da feira do mercado aqui em Santo Amaro. Que quando o indivíduo, no momento em que ele tem a prática isolada, tudo que ele apresenta num possível encontro com outros adversários é novidade, é inédito. E aí é que estava a grande surpresa, né, e o grande nome por trás da capoeira de Besouro. Era muito mais ele com ele, na prática do dia a dia, da capoeira que ele fazia, né? A gente só tinha essa denominação, do que a prática de grupo. Esse era o elemento surpresa do grande capoeirista Besouro Mangangá. É importante afirmar que a capoeira do Recôncavo, a capoeira de Santo Amaro, a capoeira do Mestre Besouro, ela sempre existiu. Antes dessas divisões da capoeira Angola, a capoeira regional, com todo respeito aos outros estilos. Mas lembrando também que essa capoeira que era praticada pelo Mestre Besouro, a capoeira praticada por Siri de Mangue e Cobrinha Verde, era uma capoeira que não tinha essa história do birimbau, a bateria, era uma capoeira luta. Embora também, em outros momentos, eles fossem para a roda, fazer a brincadeira, como eles falavam. Eles falavam também pular capoeira. A capoeira que se trabalhava naquela época era uma origem da capoeira primitiva, da capoeira luta. A capoeira do Recôncavo, a capoeira de Santo Amaro, ela sempre existiu. A capoeira de Santo Amaro, de Cachoeira, de São Félix, de Maragogipe, inclusive lembrando que essa ligação com eles era por conta de ser estivadores, saveiristas, e essa rota não só levava os produtos indo e vindo, mas também a questão da cultura popular, que também fazia o mesmo trajeto. Nós estamos às margens do rio Peraúna, se aproximando da gruta conhecida como Catedral. Muito provavelmente esse era o caminho que o Mestre Besouro, na época Besouro, utilizava para poder fazer o trajeto até Santo Amaro. Então essa trilha aqui, essa trilha que a gente segue pelo cânion do Peraúna e rio Peraúna, é a única possibilidade que tem para se chegar a Santo Amaro por essa direção. Sendo que a BR que foi construída, isso aconteceu por volta dos anos 70.
lembrando que essa região aqui, ela faz parte da vida de Besouro, enquanto ele ainda não tinha o título de Besouro, o nome, o apelido de Besouro era Manuel Henrique Pereira. O nome de Besouro acontece lá em Santo Amaro, diante de um outro evento que a gente ainda vai descrever para vocês. O que é que acontece? Mesmo que ele tivesse já essa situação com a polícia, a polícia tivesse que vir perseguir, caçar ele aqui, seria muito difícil por conta da geografia e do ambiente que é muito hostil. Segundo as histórias que eu ouvi durante toda essa minha vida, né, Besouro tinha o corpo fechado, né? Ele tinha um corpo fechado, ele usava o patuá, ele usava a fava da Índia, ele tinha o livro de São Cipriano, né? Eu conheci um mandingueiro, né, como eu já falei até o nome dele, né, durante algumas entrevistas, chamado Coelho. Morava lá no Trapiche de Baixo, né, perto a Caeira, e ele tinha, né, essa proteção. Afirmar que Besouro virava um bicho, virava um inseto, que ele virava uma palmeira, que ele virava um tronco, isso daí eu não tenho como confirmar e cientificamente talvez isso não seja aceitável, né? Com relação a ele sofrer um ataque de pessoas atirando contra ele, uma questão muito provável é a habilidade dele, rápido, ágil, e também vamos levar em consideração o temor que as pessoas tinham com relação à história e à figura do mestre Besouro. Dizer que uma bala, depois dela arremessada, ela pode ser desviada ou ela pode mudar o seu trajeto, eu não acredito nisso. Eu acredito sim nos recursos que Besouro tinha, por ser um homem muito habilidoso, muito ágil, e também pela fama que ele tinha, né, de valentão, e talvez isso amedrontasse aqueles que estavam ameaçando. Olha, meu filho, eu mesmo não tenho uma prática certa disso, mas os meus mais velhos diziam que colocavam a fava da Índia no corpo. Agora, como eu não sei explicar. Um patuá, eu não digo que ele sendo preparado mesmo com as coisas direito, quer dizer que livra as pessoas muito das coisas ruins. Depende de ser preparado, porque hoje, como vende aí na rua, que eu não sei como é, a gente não pode dizer nada, mas como assim, para a pessoa um babalorixá, uma pessoa vindo pedir para preparar, ele vai preparar o modo dele, sabendo o que está fazendo. Quer dizer que qualquer coisa assim, um problema que tiver de acontecer, aquela pessoa está com aquele patuá, livra. A preparação de um patuá é uma só. Agora pode ter assim os nomes dos orixás, pode ser algum Oxóssi, Xangô, Befém, mas o certo é tudo uma coisa só, não muda nada. Ninguém escolhe o orixá, é ele mesmo que vem dar o nome dele. Porque o orixá é um vento e ele tem poder, né? Então se a pessoa é brava demais, com ele, na força dele ele amansa.
A população branca, a elite, algumas pessoas falaram muito bem dele. Inclusive o senhor Dorival Santos Pereira falava muito bem porque ele era entregador de mercadoria. Ele entregava legumes, frutas que vinham do sítio, das fazendas, onde essas famílias encomendavam essas verduras. Ele chegava, ele me dizendo: olha, professora, eu ficava lá da janela, é um sobrado antigo com a escadaria imensa para ter acesso ao primeiro andar. Eu ficava lá da janela observando. Quando a empregada ia atender ele dizia: deixe que eu subo as escadas. Protegia ela para ela não pegar o peso daquele balaio. Ele era uma pessoa delicada, educada. Era ele quem levava a minha mercadoria. Até que desapareceu, sumiu daqui de Santo Amaro. Começamos a fazer outro tipo de encomenda. E também outras pessoas fizeram comigo esse comentário, que ele era uma pessoa educada. Em relação ao africano, ao descendente africano, ao negro, era muito relativa. Tinha negros que aplaudiam, que tinha ele como ídolo, e tinha negros que não, que até dizia que era ruim para a classe, porque a gente fica mal visto. Não tem nada a ver, pelo contrário, é cultura. Depois eles ficaram sabendo que capoeira, no nosso país, é cultura. É uma luta disfarçada de dança. E quem fez isso foram os africanos, de forma inteligente, que trouxeram essa cultura para a gente. Falar de besouro é falar da história popular em Santo Amaro. Porque foi um cidadão popular, um elemento que fez a sua história à sua maneira, à sua forma e do seu jeito. Simples, humilde, era um cidadão trabalhador. Manuel Henrique Pereira, você não vê registro na polícia por arruaça, por baderna. Simplesmente com aqueles conflitos que ele mantinha com a polícia, que geralmente acontecia qualquer novidade. E não se tem muitas coisas de querer desabonar a figura de besouro, porque ninguém acha no currículo de besouro algo que o desabone. Até as brigas que aconteceram com policiais, se nós formos a fundo, veremos que todas elas tinham um sentido. Mas é um fato que muita gente não conhece, aconteceu ali na ladeira de São Bento, na venda de seu André. Um senhor chamado Antônio Cipriano de Jesus, irmão de Aurelino Lero Lero, que foi um grande jogador de futebol em nossa cidade, ele contava que uma certa feita, besouro parou na venda de seu André ali na rua de São Bento para tomar uma cachaça. Ele se encontrava ali. Passou um cidadão com um burro carregado, o burro chegou no meio da ladeira, caiu com peso que estava em excesso. Ele que fez o besouro. Tomou a cachaça, saiu andando, pegou o homem, sacudiu pela gola do paletó, tomou o manguá, deu 2 mangualadas no rapaz, no cidadão, e fez ele tirar o caçoar do burro sozinho, e depois jogou ele no chão e disse: aí é para você aprender que você não pode maltratar o animal. E deu as costas e seguiu o caminho dele pela ladeira de São Bento afora. É um caso que pouca gente conhece, porque isso aí eu consegui registrar no livro Santo Amaro, que eu conheci essa declaração desse cidadão. São fatos que muitas vezes não são registrados ou não são ditos, mas que é da vida de besouro, que mostra que besouro não era esse homem injusto, esse homem valentão que todos falam, querendo sempre desfazer um pouco da imagem dele, eu acredito até por causa da negritude. O que ocorre é que o referencial que foi escrito agora no século XX era que besouro era roceiro. Então ninguém nunca contou uma faceta de que não fosse de arruaça de besouro. Mas na verdade besouro era um homem destemido, até pelas habilidades e agilidade que ele tinha. O que eu consigo fazer leitura de uma característica desse indivíduo, ele era vaidoso.
por dominar uma determinada arte que poucos sabiam, por ter o controle dela. Então esse, para mim, era um indivíduo diferenciado, não era um arruaceiro. Assim, Besouro era um abnegado, né? Dono do seu eu, do seu nariz. Eu tive a oportunidade de encontrar com alguns dos irmãos deles. E a minha pesquisa inicial começou com uma conversa com o seu Caetano Barbeiro, irmão de Besouro. E seu Caetano dizia que o contato com Besouro foi o período de criança. Ele não teve um contato depois de se tornar rapaz, adulto, homem, com o irmão. E aí fui conversar com o seu Caetano e me fez as referências de onde eles nasceram, né? Numa comunidade chamada Urupi, que fica aqui no Platô, saindo já de Santo Amaro, ainda é território nosso. Ele começou a fazer referência. Mas assim, e todas as vezes que a gente conversava, ele sempre me colocou: eu não tenho muita coisa para contar de meu irmão. Eu era mais novo e eu me lembro que a gente brincava e a gente tinha uma rotina de casa de farinha, da roça. O que a gente fazia mais e quando a gente estava mais junto era na hora de dormir, porque dormia todo mundo junto, tal, na mesma cama, no mesmo sapé, e da fonte, de pegar a água, de buscar água numa cacimba e correr dentro do mato, brincar, tirar caju e tal. E a gente já lidava com os animais que a gente tinha. E daí, de meu irmão montar burro, montar jegue, mula, tal, não sei o que, a gente começou a fazer serviços. E ele, já com 13 anos, ele saiu de casa. A última lembrança que eu tenho de meu irmão era essa. Tinha uma outra figura, né, muito conhecida, que era uma professora aqui na cidade, que era irmã de Besouro, Dona Dormelinda. E era engraçado eu conversar com ela, porque a gente chegava ali na Praça Joviniano Barreto, onde era a residência do pessoal da família que a criaram. E ela me contou, num dado momento da vida, e num desses dias que eu ia e extraía alguma coisa dela encostado na janela, que ela se debruçava na janela, e ela me contou que ela não conhecia Besouro, ela não conhecia o Besouro, até porque ela foi entregue aos padrinhos para criá-la, e quando o Besouro aparecia na cidade, geralmente se tinha notícia por conta das manifestações das rodas de capoeira, e as pessoas que a criaram a escondiam para que não soubesse que ele estava na cidade, para que não tivesse contato, até porque era um indivíduo que era temido e eles achavam que era um homem do mal, e aí escondia essa figura da Dormelinda, que era assim chamada, do irmão. O doutor José Silveira, quando viu que eu dirigindo o NICSA, Núcleo de Incentivo Cultural de Santo Amaro, que foi idealizado e criado por ele, eu criei o grupo folclórico para a juventude, as crianças aprenderem maculelê, capoeira e samba de roda, que é a cultura de Santo Amaro. Ele, quando chegou lá, que encontrou o ensaio, ele disse: menina, como aquele menino dança bonito, capoeira, dança bonito. Maria, você sabe que eu conheci Besouro? Digo: ô, doutor Silveira, não diga. Ah, minha filha, que rapaz educado. A mesma coisa que o Dorival Santos Pereira falou. Olha, minha filha, ele que levava a mercadoria lá para casa, era ele que levava os balaios. Nesse sobrado aqui, aquele portão do fundo, quando a funcionária foi abrir a porta para ele, ele já entra com o balaio, bota lá dentro para ela não pegar o peso. Eu gostei logo dele, desse rapaz. Dei um psiu para ele da janela lá de cima, psiu.
Ô besouro, diz que você é danadinho, como é que você é danadinho e você foi educado com a moça? Ele saiu dando risada, gaitada, Maria, só você vendo, e foi embora. O Nuca teve uma relação de proximidade a Besouro, não de andar junto, mas teve uma relação de proximidade, né? Ele teve uma relação de muita proximidade, que é que emendar os dados específicos e características pessoais desse homem de estatura mediana, que todo mundo achava que Besouro era um homem de 2 metros de altura, negão, fortão, nada disso. Era um homem de estatura mediana de 1,60 m e alguma coisa. E o Nuca de Jacó, ele era o homem próximo a Besouro, o homem que conversava com Besouro, porque Besouro era um homem de poucos amigos. Outro aspecto que aqui e acolá as pessoas, na legitimidade da sua autonomia intelectual, problematizam, é com relação às fontes históricas, às evidências com relação à pessoa, ao senhor Manuel Henrique, ao mestre Besouro de Mangangá. Num destes questionamentos, as pessoas colocam: olha, o ideal era que tivéssemos uma fotografia, ou seja, se pensarmos o contexto daquela época, o custo de uma fotografia, o profissional necessário para uma fotografia, o equipamento de referência para uma fotografia, não era algo comum à condição social do senhor Manuel Henrique, mestre Besouro de Mangangá. Não era comum a alguém que contestava alguns determinismos que permeavam o cotidiano da sua época e que, usando a sua corporeidade, sua forma de ser e estar no mundo, contestava, buscava inverter esta ordem social. Então, fotografia, para aquela época, era algo muito caro, inacessível e que não seria viável, ainda mais no contexto de uma pessoa que, volto a dizer, contestava aquilo que seguia determinando uma dada ordem social. Importante dizer que temos poucas evidências acerca da biografia do mestre Besouro de Mangangá, do senhor Manuel Henrique. Porém, a partir destas poucas evidências, temos muitos sentidos acumulados historicamente, socialmente relevantes e orientados e reorientados através de diferentes possibilidades a partir dos limites existentes. Cantorias de capoeira, trabalhos de graduação, trabalhos de pós-graduação, cordéis, filme, o imaginário, a dimensão da espiritualidade, dentre outras possibilidades interdependentes que reafirmam que o mestre Besouro de Mangangá não foi, ele segue sendo referência numa grande teia dinamizada por uma série de sentidos. O pessoal tenta colocar essa imagem de Besouro, né, enquanto uma pessoa, um vagabundo, uma pessoa briguenta, né? Mas na verdade Besouro ele sempre foi trabalhador, né? Se você for pegar a historicidade, você vai perceber que Besouro já foi do exército, Besouro já foi saverista, vaqueiro, né? Então um homem do trabalho braçal, né? O que acontecia é que Besouro ele não levava desaforo para casa, né? E muitas vezes ele se deparava inclusive até com a polícia, né? Onde ele tinha
que se livrar daquela, a perseguição era grande, né? Então o que acontecia era isso. E além de não ser um vagabundo, um malandro, Besouro era conhecido como homem de 7 ferramentas, ou seja, sabia fazer muitas coisas. E o que fazia era muito bem feito. Era um cidadão trabalhador, dentro daquilo que eu já estudei, dentro daquilo que eu já procurei saber sobre Besouro, era um homem trabalhador, saverista, amansador de burro, canoeiro, limpador de cana, limpador de terra, e que tinha a sua arte, aprendeu com o mestre Alípio, lá no Trapiche de Baixo, aqui em Santo Amaro, a arte de jogar capoeira. Até de vaqueiro trabalhou. Ele queria trabalho. O que você pedia, dentro das condições dele, ele fazia. Até o que ele não sabia, ele tentava fazer para trabalhar, para ganhar o dinheiro que ele levava para casa, para a mãe dele, que ele foi criado pela mãe. O pai abandonou a mãe dele e ele. Foi viver com outra mulher. Um dos fatos, comportamento do mestre Besouro, que comprova que ele não era uma pessoa, um vagabundo, que não era uma pessoa irresponsável, que era uma pessoa trabalhadora, é que ele era um chefe de estiva, né? Chefe de estivadores, né? Ele comandava um grupo de pessoas que trabalhava nos portos, nos estaleiros e tal. E essa função dele, ela se estendia para 5, 6, 7 grupos de estivadores, né? Cada grupo de estivador tinha mais ou menos 6, 7 pessoas, até 12 pessoas, isso não tem uma definição de número, mas comprova que Besouro era uma pessoa responsável e também competente, que ninguém iria, né, estar fazendo uma atividade dessa se não tivesse capacidade de realizar um serviço. Outro caso era da feira, que diziam que ele acabava a feira, que ele, dia de segunda-feira não tinha feira, que Besouro acabava a feira e tal. Mas o negócio de Besouro era diferente. Ele não acabava a feira proposital, chegava no horário certo, ele saía, vou acabar a feira. Os povos já tinham aquele medo, principalmente as mulheres que chegavam a perguntar, o menino já passou a hora da briga? Ainda não, eu vou deixar passar para poder fazer feira. Porque toda segunda-feira tinha briga de Besouro. Mas o negócio de Besouro, estava em pé, ele de cá olhando e via um cidadão, um brancão, um burguês, fazer injustiça com um pobre ou um garoto. E o caso, ele estava comprando uma mercadoria. Então o pobre chegava para comprar também, ele tinha que ficar ali desfalsando, rodando, esperando ele acertar, reguengar, comprar, pagar, sair para poder encostar. Porque não podia encostar ali, com ele ali. E era onde Besouro via uma coisa daquela e aí chamava um cidadão, um garoto, vai ali onde está aquele branco ali comprando aquela mercadoria ali, vai, encoste e pergunte quanto é a mercadoria, presta a mercadoria. Aí a pessoa ia, quando chegava lá, que encostava, quanto é, ele pegava pelo braço e balançava. Não está vendo que eu estou comprando? Você não pode esperar. E tal, e tal. Aí Besouro já estava de junto dele. O que é, branco? Por que o cidadão não pode? Porque você é rico, ele é pobre, não pode encostar para comprar. Seu dinheiro foi feito separado, não foi feito na mesma fábrica e tal. E aí liberava o cara rebarbava, ele liberava o peão e aí começava, puxava o espadinho e começava a fazer a brincadeira dele. Agora ali, quem fosse conhecido dele, não encostasse dele ali, porque na hora comia também, né? E caiu o povo com aquilo, se apavorava, saía correndo, aqueles povos que estavam vendendo mel, azeite, o peão quebrava, pisava na garrafa, quebrava, se cortava, tá vendo? Aquela sangaria, era onde dizia que Besouro acabou a feira.
ele defendia preto, branco, pobre e rico. Tá apanhando, tá fazendo o que de maldade com o cidadão, ele defendia. Ele se metia para defender o fraco e o oprimido. Ele entrava na briga, podia ter 4, 6. Na verdade, era o capoeirista, era um justiceiro, era um temido. Já quiseram referenciar Besouro a Lampião. Eu acredito que são figuras distintas e diferentes, certo? E aí fala, o Besouro é o Lampião da capoeira. Eu não acredito nesse comparativo, até porque a historicidade de Lampião é uma historicidade de crimes e de violações. De Besouro não é essa. Não é essa a história. A história de Besouro é do fraco, do oprimido, daquele que era agredido, e ele, pelo poder de conhecer o seu corpo, sabe? E do que tinha condições de fazer e agir em prol e socorro de um mais fraco. Existe uma versão muito importante com relação a Besouro fechar o comércio, fechar a feira. Minha avó, Fanu, que era também feirante, trabalhou aqui durante muitos anos, ela me contava que Besouro realmente fechava a feira. Mas por que ele fechava a feira? Por conta de ele entender que aconteceu alguma injustiça com o feirante. Por exemplo, certa feita, faleceu um comerciante, um dono de um comércio, um empresário, e a feira foi fechada, o comércio foi fechado, foi declarado luto e feriado. Dias depois, faleceu um feirante e não teve o mesmo procedimento, não teve o mesmo comportamento. Besouro, chegando à feira, procurou saber por que não estava fechado, se fulano de tal que era feirante tinha falecido. E aí responderam para ele que morreu um pobre coitado. E aí ele resolveu fechar a feira e o comércio. Mas não na posição, não na atitude de ser um bagunceiro, um desordeiro, e sim de fazer uma correção, uma justiça para todos. Se naquele momento que morreu o comerciante fechou a feira, por que não fechar quando morreu uma pessoa do povo, um feirante? Muitas pessoas também têm curiosidade para saber como é que é aplicado, passado o apelido para o capoeirista. Pode ser feito em vários momentos. A pessoa já pode vir com o apelido e ser aquele apelido mantido na capoeira. Ele pode receber no início da sua vida na capoeira, pode ser durante também, não existe um momento exato para que isso aconteça. E também ele pode receber o apelido já quando vai ser graduado mestre ou formado. De acordo com o seu comportamento, ou as suas características físicas, isso pode definir e a pessoa definir um apelido e passar para ele. Besouro Mangangá, Besouro Cordão de Ouro, Besouro Preto, né? Tem coisas que são terminologias já agora da nossa época. Besouro Cordão de Ouro, né? Veio a partir do momento de uma citação de uma música, né? Besouro Mangangá. Por que Mangangá? Ou Besouro Preto porque ele é um homem negro, e o Mangangá porque é um besouro que nós temos aqui na região, né, que se acosta e fazem casas nas estacas de cerca. E esse nome, o Besouro Mangangá, veio devido a uma contenda com um grupo de policiais no Largo da Cruz, né? Eu tenho
uma entrevista com um indivíduo, hoje já falecido, que era seu Antônio Ribeiro, na época e no momento exato do fato ocorrido dessa briga e do advindo desse apelido. O encontro ao Largo da Cruz, uma contenda entre Besouro e alguns policiais, e ele toma o beco, hoje ali a Praça Batista Marques, se dá direto a Ponte do Xarel e automaticamente é o 2 de Julho, o bairro do 2 de Julho, e ele salta a ponte, não é claro que não é esse estágio de território e a geografia que a gente tem hoje, e ele pulando ali, né, até para desculpa dos praças que foram retornados à delegacia sem as suas armas e agredidos, é assim que eles contam, que o homem sumiu, pulou e voou igual um besouro. Esse é o advindo do apelido Besouro Mangangá. Surgiu recentemente uma versão dizendo que o barão aqui da nossa região teria sofrido, né, um ataque de besouro e que ele teria tomado, né, um cordão de ouro para ser feito um pagamento, do qual ele teria trabalhado e não teria recebido. A gente fez uma averiguação sobre isso e não é verdadeiro, porque o barão citado nessa história, ele morreu antes do nascimento do mestre Besouro. Uma coisa que nos leva também a crer que deve ter acontecido é que pessoas que precisavam, né, ter conotação na cidade de Salvador, elas procuraram valorizar o nome do mestre Besouro diante de uma realidade, onde você tinha uma vertente da capoeira Angola, tinha uma outra vertente da capoeira regional e a capoeira do interior, a capoeira do Recôncavo, a capoeira Santo Amaro, ela não tinha uma verticalização, ela não tinha uma hierarquia, ela não tinha uma raiz. E as pessoas daqui do interior precisavam dizer e valorizar essa história do mestre Besouro. E aí de repente foram criando talvez histórias, mas o que a gente sabe é que não existe nada de confirmado com relação do título de Besouro Cordão de Ouro. Alguns historiadores, no período de 1895, 1924, onde foi quando Besouro veio ser assassinado, afirmam que não existiam mulheres praticantes de capoeira. A gente tem questionamentos com relação a isso, até porque hoje, com a situação de várias mulheres estudando e pesquisando, fazendo TCC e outros tipos de trabalho dentro das academias, elas têm trazido respostas com relação a isso, mudando totalmente essa versão, dizendo e afirmando que sim, que a mulher já praticava capoeira. Nós temos dois exemplos, né, famosos aqui na Bahia, que é Maria Filipa e Maria 12 Homens. Não 12 Homens de Santo Amaro, mas 12 Homens que era de Salvador e de Itaparica. Na verdade, tem um fato de Besouro que é muito interessante, que diz muito na capoeira, que é a relação do berimbau com a capoeira, né? A gente sabe que nem sempre esses dois andaram juntos, né? Mas Besouro, ele fez parte do 31º Batalhão de Infantaria do Exército, né? E aí, certa feita, ele se dirigiu à Delegacia de Polícia Civil no bairro de São Caetano, em Salvador, para recuperar, né, um berimbau que foi apreendido junto com outras armas, se encontrava ao lado de outras armas, né? Então ele indagou ao policial solicitando que desse, né, esse berimbau, e o agente no momento se negou. E aí Besouro entrou em confronto com esses policiais, né, estava em vantagem inclusive, só que os policiais tiveram a ajuda
dos populares do bairro e teve que se evadir do local, voltando depois com mais ou menos um piquete de 30 praças, né, inclusive o seu imediato, né, para fazer frente a essa negação de entregar o instrumento, que naquela época, diga-se de passagem, era tão perigoso quanto as armas que se encontravam ao lado dele, né? Então a gente percebe, isso foi em 1918, né, e inclusive custou, né, a expulsão de Besouro do Exército, decorrente desse fato de recuperação do berimbau. Dessa situação toda, a gente encontra uma das notícias crimes, né, que constam contra Besouro. Foi um fato que teve uma comoção e um destaque muito grande, né? Um indivíduo desarmar os policiais e bater e tal. E aí se pergunta quem era o cidadão, né? Com a conversa de quem era o cidadão, a partir dali é que tempos depois se procura Besouro e aí sabe que esse Besouro vai pro Exército. É seu Antônio também que me dá essa referência. Quando o seu Antônio me faz essa referência do Besouro no Exército, a gente não tinha esse batalhão aqui. Aqui a gente tinha a junta militar, já não existia mais o tiro de guerra. E a informação que eu tive do tenente daqui da época é que eu podia dar uma busca se realmente essa pessoa existisse através dos arquivos do Exército, né? E o tenente na época, ele me faz um encaminhamento para eu ir à 6ª Região Militar. Eu vou à 6ª Região Militar em Salvador, faço uma busca, mas a gente não tem nada de referência, porque era um período republicano e assim, a capital era o Rio de Janeiro. Aí eu tive que ir à 1ª Região Militar, ao Rio de Janeiro. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro e que fui buscar o Exército, eu como sou adido da Força Aérea, aí eu tive uma certa facilidade. E aí eu consigo, depois de uns 15 dias, ter um acesso a arquivo, um arquivo morto que eles têm lá, e a gente consegue, era muito, tudo manuscrito, a gente consegue um processo de expulsão de Manuel Henrique Pereira. Expulso por ter agredido uns praças, ter passado numa delegacia num bairro em Salvador e ter visto um berimbau, ter pedido berimbau para tocar e os praças que estavam tomando conta dessa dita delegacia ter se recusado. E ele termina a agredir. Esse processo de expulsão, inclusive, ele tem um fato interessante, que é um exame de corpo de delito, onde consta a agressão, ele quebra o nariz de um dos praças, né? E quem estava aí, o depoimento dos praças diz que foi com um rabo de arraia. Isso está contido nesse processo de expulsão de Besouro. Pode entrar. Com licença, senhor delegado. Eu me chamo Manuel Henrique Pereira, estou servindo no Exército, vim aqui para reivindicar o que me pertence. Esse berimbau é um instrumento sagrado para mim e para o meu povo. Desde quando esse berimbau pertence a você? Você está desacatando a autoridade policial? Não, senhor. Aqui nada lhe pertence, meu amigo. Respeite a autoridade policial. Ô, policiais! Por favor, aqui. Prenda esse rapaz aqui.
O episódio da Fazenda Rio Fundo, que gerou outra notícia crime, né, sobre besouro, ele era capataz, né, dessa fazenda, que tinha como seu patrão o Dr. Zeca Teixeira. E aí um indivíduo tenta passar por dentro dessas terras, né, e besouro vai de encontro a ele ofende besouro, talvez porque teria deixado a porteira, a cancela aberta, e eles entram num confronto, besouro acaba dando um panaço de facão no dedo mínimo desse indivíduo, decepando esse dedo. A luta de besouro com 12 homens é uma das lutas que mais eu escutei na minha vida, uma luta muito polêmica. Inclusive existe duas versões. Eu prefiro a segunda versão, que diz o seguinte, que 12 homens pediam uma cachaça, besouro já estava no bar, ele oferece a cachaça para besouro, besouro não aceita. 12 homens entendem que aquilo é um insulto, e aí os dois se desentendem e são chamados para o lado de fora, sendo que 12 homens desafia besouro para uma luta. E essa luta, ela não tem vencedor. Por que não tinha vencedor? Porque os dois entraram em conflito, em confronto, e de repente chegou a polícia. E eles, como capoeiristas, se juntaram e enfrentaram a polícia. Essa é a versão que eu sempre ouvi contar. Tem uma outra versão que eu não acredito nessa, é de que depois, durante a briga, quando a polícia chegou, 12 homens, quando viu a polícia chegar, ele saiu em fuga, abandonando o besouro sozinho, que foi capturado. Dia, seu burro! Como é que foi o senhor? Bem. Bota aí aquela boa de sempre. Aquela preparada de sempre, pronto, tá servido. Toma aí aquela temperada. Eita, essa aí é da boa. Boa. Burro, tá mais outra aí, por favor? Por nosso besouro. Boa. Toma mais uma aí, essa daí é boa, viu? Bom dia. Dá aquela aí mesmo aí. Dá pra mim também aqui, burro? Bota um pra ele aí. Eu prefiro pagar a minha cachaça. Eu mandei você botar um pra ele aí, pode botar. Eu prefiro pagar a minha cachaça. Mais um aqui pra mim, Bubu, por favor. É o que, cabra velho? Então você pode tomar uma e você não quer? Eu prefiro pagar a minha cachaça. A questão não é dinheiro não, nego velho. A gente vai ver se você é bom de capoeira. Pra você, a gente vai ver quem é o bamba nessa roda da vida. Você tá falando com 12 homens, não é com qualquer um. E eu sou besouro. Então você não vai tomar a cachaça que eu tô te oferecendo não, né? Não vou tomar não. Você vai tomar, besouro? Eu não vou tomar. Quem tá pagando pra você sou eu, besouro. Eu não vou tomar cachaça. Se você não toma de jeito, você toma de outro.
que existia, quando você passa aqui, que tem muito depois de Engenharia, de frente à entrada que sobe para São Francisco, do lado de baixo não tem um casarão, tem uma chaminé alta. Ali era uma usina, chamava Usina Colônia. Era de um cidadão, o nome Suverá. Ele tinha uma turma de trabalhador, uns 10 homens, que trabalhava ali, mas em qualquer momento que ele precisasse daqueles trabalhadores, daquela turma, eles estavam prontos. Então, se ele tinha uma discussão com um trabalhador e tal, ele chamava aqueles homens e mandava levar para o mato para dar um conselho. Os caras pegavam, levavam e lá já viu. Quando ia, já levava a enxada, picareta, pá. O conselho já viu. Era para matar e enterrar lá mesmo. E aí foi quando o Besouro foi trabalhar lá nessa usina. Mas essa usina, eles tinham um quadro de São Caetano que era o padroeiro da usina São Caetano. Inclusive, tinha um milagre ao subir dessa ladeira que a gente acaba de subir. Quando chega em cima, tem uma entrada que ia para ser milagre. Não sei se existe ainda esse milagre, que era milagre de São Caetano. O pessoal tudo aqui dessa redondeza, Santo Amaro, muita gente, ia um dia de domingo passear, levava litros para trazer cheio da água de lá do milagre. Né? E então o Suverá, ele tinha uma maneira que no dia do pagamento, o pagador estava fazendo o pagamento, ele estava aí de lado assistindo. Fulano de tal, pronto. Ciclano de tal, pronto. Bertano de tal, Bertano de tal. Aí não veio hoje não, quebrou para São Caetano. E aí já viu. O cara não recebia mais. Segunda-feira que ele chegasse, se fosse para receber o dinheiro, não. O dinheiro quebrou para São Caetano. O senhor não veio para receber no sábado. O cara tinha que ir trabalhar, comer de vale para poder. E aí foi quando o Besouro trabalhou. Primeira quinzena. Na segunda quinzena ele não foi. Quando foi na segunda-feira ele foi. E acabou de dar o ponto, o apontador tomou o ponto dele. Ele deu um tempo, às 9 horas ele foi para o escritório. E aí chegou lá, falou com o pagador: moço, vim receber dinheiro que tá. O senhor não veio sábado? Não, não vim. Sábado eu não pude vir. Eu vim hoje. Aí só com o seu Suverá, que passou de sábado não recebe mais. Mas por que e tal? Aí o pagador mandou chamar o Suverá. Mas já mandou dando lá os detalhes, que o Besouro enraivou ele um pouquinho logo. Ele já, os detalhes, que o Suverá quando veio já foi com os capangas. E quando chegou, que parou, a turma aí arrodeou logo o Besouro. Diz aqui, moço, nossa, Suverá, que eu trabalhei a quinzena, hoje vim receber dinheiro, não pude vir sábado. Tá? Vim hoje, o pagador disse que não tem o direito mais não, tá? Que tem um negócio do São Caetano aí. Não, moço, é verdade, não recebeu sábado, ficou para São Caetano. Mas seu Suverá, quem trabalhou foi eu, não foi São Caetano. E aí eu vou comer o que da semana, mas não tem jeito, mano. E aí ele começou irritando ele, irritando. Quando ele viu a coisa feia, mandou os capangas: pega esse homem. Aí deixou todo mundo. Se agora, o senhor puxou o costela de vaca, que era o espadinho, que ele andava com ele, aí botou a ponta
ou o senhor paga meu dinheiro, ou então o senhor é o primeiro que cai, aí depois sangrou um por um. Aí eu paga esse homem, dá o dinheiro desse homem. Dá. Aí o pagador pagou, ele aí saiu, foi embora. Estamos aqui no distrito de Maracangalha, nas ruínas da usina 5 Rios, lugar onde foi tramado, onde foi feito a emboscada contra o mestre Besouro Mangangá, Besouro de Santa Amaro. Aqui acontece os últimos momentos dele. Usina 5 Rios, distrito de Maracangalha, São Sebastião do Passé, Bahia. Passado muitos tempos depois, ele foi trabalhar na usina Maracangalha. Era Dr. Zeca, o dono. Era outro cidadão igual ao Silverá. Tinha turma de homem também para fazer aquele serviço que ele queria. Qualquer coisa mandava levar para o mato e dar fim no cidadão. Aí Besouro foi trabalhar com a continuação. Ele começou gostando de uma dona, morava lá na usina e trabalhava para a usina. E naquela época, quando cortava a cana, separava logo os olhos da cana. Então as mulheres eram quem ajuntava, amarrava ali, né? Que era aquele para replantar novamente, né? E então ela trabalhava e morava. Me leva, morena, me leva pro seu mangalô. Me leva, moreninha, que hoje tá frio, amanhã tá calor. Me leva, moreninha, que hoje tá frio, amanhã tá calor. Me leva, morena, me leva pro seu mangalô. Me leva, moreninha, que hoje tá frio, amanhã tá calor. Quando aconteceu que os besouros jogando, que tinha o negócio do jogo de baralho e tal, que eles se distraiu ali, mas tinha o jogo a dinheiro. Tal. E o filho de Dr. Zeca também se metia no meio da turma ali, para jogar também. E um dia teve um desentendimento com o Besouro no jogo, e Besouro puxou o espadinho e deu uma cipuada nele. Né? O Dr. Zeca não pôde chamar os capangas para levar ele, pegar ele e levar, porque sabia a notícia dele que ocorreu na usina Colônia. Besouro, nego safado que não morre de jeito nenhum. Não tem bala que consegue atingir esse preto. Também um monte de cabra frouxo, tudo ruim de pontaria. Nego safado. Ainda tenho coragem de desonrar a minha família, batendo em meu filho na frente de todo mundo. Mas ele me paga. Se o que protege ele é o patuá, esse vai ser tirado dele. Esse nego tem uma mulher que se deita com ele. E com dinheiro eu convenço essa nega. Resolvido, esse preto tá com o dia contado. E aí, ele que fez, chamou a mulher
Ele falou com a mulher para esconder o patual de besouro. Contratou a mulher para tirar o patuá do bolso dele. E ao mesmo tempo ele tinha mandado fazer uma faca de tucum, que o nome é tucum, mas o povo trata mais de ticum. E botou na mão do cidadão, rapaz, era 18 anos, mas naquela época chamava de moleque, de pivete. Era o amarelo. Chamou o rapaz e botou a faca na mão do rapaz para ficar tucaiando o besouro no meio do caminho. Aí tudo bem. A mulher, ela ficou entre a cruz e a espada. Não sabia se era do lado do doutor Zeca ou do lado de besouro. Mas ela resolveu a ficar do lado do doutor Zeca. Trabalhava para o homem também, como besouro trabalhava, mas morava no território do homem. O cara saltou na frente dele, enfiou a faca e rasgou. Puxou a faca aí, abriu a barriga, o fato saiu de fora. Aí o cara correu. E deu com tanto medo que quem dá uma dá 100, né? Ele deu uma e correu. Ele entrou por mato, na mesma moita que o cara estava tocando ele se sentou ali, se deitou, ficou ali, segurando a barriga. E ali ele passou o resto da manhã. Já para as tantas, o cidadão foi passando e ouviu aquele gemido fraco. Entrou, foi olhar e foi ele. Aí chamou mais 2 colegas e deu um socorro a ele. O que se comenta, que se diz, e que o atestado de óbito comprova, é que ele deu entrada na Santa Casa de Misericórdia, o hospital da cidade, o único na época, com uma perfuração no abdômen. Ele recebeu uma facada lá na usina onde ele trabalhava. Ele foi esfaqueado no abdômen e não com uma faca comum, uma faca dita de ticum, que é uma faca feita de madeira. A madeira se chama ticum.
ele recebeu essa facada, foi trazido para a Santa Casa às 10 horas da manhã e só foi falecer às 7 horas da noite, sem atendimento médico. O médico de plantão, nesse dia, disse: é besouro? Leve lá para a pedra de mármore, deixe-me lá. E lá ele morreu. Essa pedra de mármore que ainda existe aqui na Santa Casa é para se colocar o defunto, para que a família venha vestir a roupa, colocar no caixão para levar, para tirar de lá do hospital. Lá ele morreu às 19 horas sem atendimento médico. O médico, o nome dele está na certidão de óbito. Nesse processo também a gente encontra o relato de um enfermeiro da época, que é basicamente o atestado de óbito de Besouro. E aí acaba-se, né, as minhas inquietações com relação à mitologia e à não existência do indivíduo. A gente consegue encontrar e reunir os fatos. Realmente Besouro foi morto por uma ferramenta de corte, né? E colocaram esse besouro na pedra e ele ficou lá esperando o leito de ser atendido. Eles têm um registro, né, de um número do leito, no livro do hospital, de registro do hospital, né, no livro de ata, mas na verdade não foi bem isso. Besouro foi negado socorro, esperou-se, ele deu entrada às 10 horas e 30 minutos do dia e às 19 horas ele vai a óbito. O mais questionável disso tudo é que as pessoas ainda referenciam essa mesma Santa Casa como uma coisa, no início do século, uma coisa boa. Sim, e não deu socorro a um homem de bem? Porque Besouro era um homem de bem. Se fosse socorrido, talvez ele vivesse mais. Mas os brancos da cidade, os ricos, tudo tinha ódio dele. E os médicos fez corpo mole. E aí resultou ele morrendo. Essa é uma da história de Besouro que os mais velhos contavam e eu aprendi. Eu sou capoeiro, porque eu sou brasileiro. Eu sou capoeiro, porque eu sou da Bahia. Eu sou capoeiro, porque nasci em Santo Amaro. Eu sou capoeiro, porque também sou da velha guarda. Pelo que eu faço, sobre os meus antepassados, pela cor que carrego na pele, com a idade que arrasto. Com certeza eu também sou descendente de escravo. Ai, com certeza eu também sou descendente de escravo. O corpo de Besouro foi enterrado no dia seguinte, em cova rasa, no cemitério da Santa Casa, em uma ala destinada aos indigentes. Para os senhores de engenho, o fato foi motivo de várias comemorações. O defensor dos fracos e dos oprimidos não ia mais perturbar. Os muitos que o admiravam tiveram que permanecer calados. O choro foi silencioso. Aquela época, principalmente, quem não tinha dinheiro, todo o pessoal que não tinha dinheiro era enterrado como indigente, não foi só Besouro. Bastava você ser simples, pobre, humilde, de cor, era enterrado como indigente. A classe média na época, inclusive de médicos, de advogado, tinha todo esse poder. Se o próprio médico que atende no hospital
fez isso com o besouro, todos os funcionários tomaram conhecimento desse fato e comentaram. Então, quem tinha coragem de ir de encontro à elite de Santo Amaro, por causa de besouro? Ficou o comentário geral na cidade que ele morreu por falta de atendimento médico. Mas quem ia falar? Um médico de família importante da cidade que fez isso. Todo mundo se calou. A pergunta que você me faz é interessante, de que após a morte de Besouro, se houve algum ato de comoção ou de rebelião, é claro que não. Não haveria. Quem iria tomar essas dores de contestar essa morte? A sociedade construía o herói e o nome que ela queria. Então Besouro não era referencial. Besouro nunca foi referencial nesse período. Porque ele era um homem ousado. Ousado para defender o outro. Mas não fazia isso em grande escala. E o que você não faz em grande escala não tem uma determinada atenção, nem uma determinada adesão. Quem seriam esses capoeiristas que iriam? É por isso que eu questiono e digo, quem são esses discípulos de Besouro que se disseram discípulos de Besouro e na morte de Besouro não se manifestaram? A história é muito boa para dar, mas ela é muito boa também para cobrar. Então, cadê os discípulos que não se manifestaram nesse processo e nesse momento? Por que eles não se apresentaram? Para reivindicar a morte de um homem que era em prol da sociedade. Então, esse aí é um grande tema que nos faz pensar. Besouro ressurge, né, através das pesquisas de alguns capoeiristas do Rio de Janeiro, porque se buscava um referencial de grandes nomes da capoeira, sabe, para poder se vender. Porque era capoeira, capoeira o quê? Era Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. E algumas pessoas, quando a capoeira começou a evoluir, tomar alguns espaços, precisava criar alguns referenciais. A questão do início do século, eu acredito que a manifestação eram poucas, justamente porque as pessoas tinham um temor. Temor por conta do período da ditadura, que era um período, no caso, republicano, né? Uma transformação muito recente. E a história ali ela ainda não estava consolidada e as proteções também não. Acredito que isso era muito a ferro e fogo e era eu tinha que me proteger, eu tinha que me defender. Muita história para contar. Besouro foi um homem revolucionário que lutou pelo povo negro no Brasil e perdeu a sua vida lutando pela nossa liberdade. A maioria das pessoas, dos capoeiristas que moram fora do Brasil, só ouve falar que o Besouro Mangangá era um homem, um capoeirista que lutava pela sua liberdade e a liberdade do povo dele e que sumia ou voava como um besouro. Então, esse documentário realmente é de grande importância para todos os capoeiristas do mundo inteiro, para realmente entender e conhecer a verdadeira história do Besouro Mangangá. O besouro, para mim, sempre vai ser um herói. Mas, acima de tudo, sempre vou lembrar que o besouro deu a sua vida pela nossa liberdade. Salve Besouro Mangangá! A história de Besouro, muito se fala, mas pouco se conhece. Esse documentário, A Verdadeira História de Besouro, a gente vem retratando a história do passado ao presente. Então, uma história maravilhosa,
uma história de um filho de Santo Amaro, né, da benemérita cidade de Santo Amaro, que muitos vão conhecer através desse projeto maravilhoso. A capoeira evolui, mas a capoeira de Santo Amaro sempre mantém a sua essência. Eu via mais o cantar, né, a musicalidade que se tinha de Falando de Besouro. E até através disso eu fiz uma música, né, tem uma ladainha que chama Dois Filhos de Santo Amaro, que eu falo do meu mestre Paulo Limão e também falo do mestre Besouro. Na cidade de Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro, e nasceu Besouro, temido pelos soldados, porque era valentão. Foi na cidade de Santo Amaro e nasceu Paulo Limão, jogador de capoeira, goleiro, mestre bom. Besouro morreu curado pelo um cabra traiçoado com uma faca de ticum. E Limão morreu cortado, teve o corpo retalhado, como se fosse um gato, para não viver de jeito algum. A história da capoeira, com sangue africano, que vieram de Alemão. Eles brincavam de Angola, mas na vadiação da roda, podia até matar. São histórias da capoeira, com sangue africano, que vieram de Alemão. Que vieram de Alemão. Que vieram de Alemão. Eu sou angoleiro, eu sou lá de Santo Amaro, eu sou angoleiro da purificação. Eu sou angoleiro, a terra de mestre gato. Eu sou angoleiro, de Besouro e de Limão. Eu sou de goleiro, quem quiser saber meu nome, eu sou angoleiro, sou discípulo de Limão. Eu sou angoleiro, o meu nome é Limãozinho. Eu sou angoleiro, sigo sua tradição. Esse documentário ele constitui um registro de suma importância para as futuras gerações, né? A gente tem figuras icônicas na capoeira como o mestre Bimba, o mestre Pastinha, mas necessitava fazer um estudo mais aprofundado sobre Besouro, Mangangá e os capoeiras do Recôncavo, né? Besouro ele representa um capoeirista que antecede a divisão, né, entre Angola e regional, porque era um capoeirista que não tinha rótulo, né, como o Noca de Jacó falava, né, Besouro jogava outro jogo, então é um outro contexto, é uma outra realidade de capoeira. Então acho super importante trazer à tona, né, fatos fidedignos sobre a figura de Besouro e desmistificar, né, o personagem dele desse campo mitológico. Eu acredito que a partir desses fatos que nós estamos trazendo, os capoeiristas vão ter uma concepção mais ampliada sobre a capoeira, né? Saindo desse dueto Angola e regional e partindo para uma terceira capoeira,
talvez, né, uma capoeira praticada de forma espontânea, com suas características próprias, né, e oriunda do Recôncavo, de onde saíram muitos mestres famosos no mundo da capoeira. Besouro, desde quando eu ainda não era nem nascido, a verdade é essa daí, mas eu acredito que o comentário dele é válido fazer esse projeto. E essa arte de capoeira para mim é um orgulho de vida. Por qual motivo? Não troco por nada na vida. Gosto de ver quando o elemento é dedicado a essa arte. É uma arte respeitada, é uma arte bem ampliada, é uma arte bem qualificada. E o respeito vai sair do capoeirista. O respeito não vai sair de outra pessoa, vai sair do capoeirista. Se ele não tiver respeito, então, para ele, como é que ele pode dar para oferecer para os alunos dele e falar a respeito, o que é respeito? Tem que dar valor a você mesmo para chegar nos demais. E a sua família, no caso, tem que ser considerada e bem respeitada e bem ampliada. E essas coisas que é da cultura, a gente não pode abandonar. Seu canto chamava atenção, cantando tão alto e forte, falava de libertação. Era um capoeira tão valente e respeitado, mas um dia ele foi derrotado, pelo sorriso de mulher. Quando uma moça bonita, iaia, fez o capoeira chorar,
Pega